Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Presidente Rodolfo Landim joga pesado e faz revelação bombástica sobre o estádio do Flamengo. Aliás, nós já temos um modelo, hein? Como vai ser o estádio do Mengão? Foi apresentado ontem na festa de lançamento da candidatura do Rodrigo Dunche de Abranches. Mundial, Super Mundial da FIFA corre risco de não acontecer. E Flamengo já tem um time mais ou menos definido para encarar o Fluminense e com algumas surpresas. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Mas olha, mete o dedo no like, sobe, sobe, sobe. Sobe o like com tudo, dá esse apoio pra gente. E se você não é inscrito no canal, clique no botão vermelho inscrevendo-se no canal Flamília da Nação, o canal que representa você. Então, nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, Flamengo treinou hoje e o Felipe Luiz, treinador, esboçou o seguinte time para encarar o Fluminense. Prestem atenção porque tem surpresas, hein? Goleiro Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz na zaga de área, ao lado, sabe de quem? Do zagueiro Cleiton, é isso aí. Cleiton vai ter uma oportunidade, já que Felipe Luiz conhece muito bem o zagueiro das categorias de base. Alexandro formando a lateral esquerda. Meio campo, ih, rapaz, olha ele aí, reclamou, querendo uma oportunidade, né, dizendo que quer ir embora porque não tem chance, e parece que vai ter a sua chance, a sua oportunidade contra o seu ex-clube, onde foi formado. Alan, ele mesmo, Alan, jogando na volância, ao lado de Everton Araújo. Esse sim vai dar uma consistência maior ao sistema defensivo do Flamengo. Então, meio campo formado com Alan, Everton Araújo e Alcaraz. Olha ele aí, hein? Alcaraz sendo titular pela primeira vez na equipe rubro-negra. Michael, Gabigol e Bruno Henrique formando o comando de ataque. No segundo tempo, ele inverteu, trouxe o Michael para o lado esquerdo e colocou o Matheus Gonçalves, não é no segundo tempo, né? Mas em parte da atividade, colocou o Matheus Gonçalves no lugar do Bruno Henrique, mas jogando o Matheus Gonçalves para o lado direito. E aí, você gostou da equipe do... Opa, deixa eu tirar aqui. Opa, agora sim. Você gostou da equipe rubro-negra que o treinador Felipe Luiz montou no dia de hoje? Bom, eu acho que é uma equipe razoavelmente boa, não vejo problema nenhum, né? O Flamengo tem os jogadores que estão na seleção brasileira, então não tem jeito, cara. Você tem que aproveitar os jogadores que você tem à disposição. E nesse momento, os jogadores que ele tem à disposição são esses. E ele colocou, escalou, na opinião dele, aqueles que são os melhores. Bom, falando sobre o Mundial de Clubes, gente, o presidente da La Liga fez um comunicado à FIFA, fazendo quase que uma exigência, pedindo para que a FIFA cancele o Mundial de Clubes. Na alegação, ele diz que a FIFA não conseguiu os patrocinadores que era esperado para poder pagar as premiações milionárias que ela prometia, que o Mundial será um fracasso e que só vai servir para poder tumultuar o calendário do futebol mundial.
Então, é um presidente de uma associação importante, que é a La Liga. Vários clubes europeus demonstraram apoio ao presidente da La Liga também em não querer participar do Super Mundial, que fica sob risco. A gente sabe muito bem que os clubes europeus mandam, né, cara? Eles fazem ali com a FIFA o que eles querem, né? No sentido de organização. Enfim, a gente vai ter que aguardar mais. A FIFA já divulgou, inclusive, as cidades sedes, mas, segundo consta, segundo esse documento hoje revelado pelo presidente da La Liga, a FIFA não conseguiu os patrocínios que ela esperava até então e pede o cancelamento do Mundial. Poxa, seria muito triste, né? Inclusive, pessoas já compraram até passagem para os Estados Unidos para poder acompanhar o Flamengo nesse Super Mundial no próximo ano. Acredito que torcedores do Fluminense, do Palmeiras também fizeram a mesma coisa e a gente espera que tudo se resolva da melhor maneira e a FIFA, obviamente, não cancele o Super Mundial. Galera, eu estive ontem no lançamento da candidatura do candidato Rodrigo Dunst de Abranches, candidato à presidência do Flamengo. E que fica muito claro que a parte jornalística ela tem que acontecer. Muita gente reclamando, falando, você foi lá e tal, tá dando apoio à diretoria. Gente, não tem nada a ver com apoio. A gente foi no do Maurício Gomes de Matos, a gente foi também no do BAP e agora foi do presidente do presidente Rodolfo Landim, né? Que apoia também, no caso, o Rodrigo Dunst de Abranches. Isso faz parte, a gente noticiou e divulgou assim como fez com os outros. Isso é democracia. Que fique muito claro isso. E ali a gente pôde entrevistar o Marcos Braz, que deixou claro na fala com a gente que está deixando realmente a vice-presidência de futebol e que vai passar tudo o que precisa ser passado para o seu sucessor. Mas disse ele quer ser procurado, ele não vai procurar ninguém. Né? Marcos Braz a gente sabe que é complicado, um pouquinho vaidoso, um pouquinho não, extremamente vaidoso e respondeu a nossa pergunta dessa maneira. Já o presidente Rodolfo Landim, conversando com a gente em off, ele garantiu o seguinte: o Corinthians não ofereceu garantia bancária para comprar o Hugo e ele não vai vender sem uma garantia bancária que resguarde o Flamengo. Não adianta, segundo o presidente Rodolfo Landim, apresentar garantias de recebíveis. O que ele quis dizer com isso? O Corinthians ele apresentou garantias da Brax, né? Que o Corinthians teria para receber ano que vem algumas parcelas e tal. Ele falou: não, o Flamengo quer receber agora. E claro que a gente sabe que a gente vive um ano eleitoral, ele quer deixar o balanço com os recursos, né, da venda do Hugo no positivo, nesse ano ainda, é óbvio, para poder apresentar, né, para o seu sucessor o caixa bem favorável. Ele não vai aceitar. Disse ele o seguinte: o Corinthians tem prazo para fazer isso, até o dia 30 de novembro, quer dizer, um prazo longo, mas se não apresentar as garantias de um banco, ele falou, me apresenta um Itaú, um Bradesco, ele citou nominalmente esses bancos, que eu aceito. Eu sou um homem de palavra. Eu jamais rompi e deixei de honrar uma só palavra que eu fiz em meus negócios. Estou repetindo aqui o que falou o presidente Rodolfo Landim, também fez algumas críticas ao seu, né, hoje, né, candidato à oposição, que era seu amigo, BAP, enfim. Mas aí não vem ao caso, não vou nem aqui repetir o que ele falou, porque eu gostaria muito de ver um Flamengo unido, sabe? Eu acho que o Landim foi muito importante nos anos que passou pelo Flamengo, acho que o BAP tem a sua importância também, e eu não vou querer ficar botando pilha que um falou, que o outro falou, isso eu não vou fazer de jeito nenhum, até por isso ele falou em off, não foi em gravação. Bom, a gente vai dizer aqui, isso ele falou na hora
que ele estava fazendo a apresentação do projeto. E aí eu considero uma situação extremamente grave. O presidente Rodolfo Landim, ele faz uma revelação bombástica em que nós vamos colocar aqui para vocês. Ele disse o seguinte: se o Rodrigo Ducho de Abranches não ganhar as eleições, o estádio do Flamengo não sai. Ou seja, os outros candidatos, principalmente ele se refere ao BAP, não querem o estádio e não vão construir o estádio do Flamengo. Olha que revelação bombástica, olha o que falou, e eu mesmo filmei o presidente Rodolfo Landim na noite de ontem. E é uma que o Ducho seja eleito, porque, gente, eu não tenho dúvida alguma, zero de dúvida, que se nós não elegermos o Ducho, esse estádio não vai sair. É simples assim. Muita gente trabalhou contra o tempo todo. Entendeu? Inclusive foram para a reunião do Conselho Deliberativo para votar contra. E quando viram que iam perder feio, porque foram 603 votos a favor contra apenas 33 votos contra, 90 pessoas se retiraram. E acho que seria... Bom, a gente um dia vai fixar quem foi que saiu corrido de lá, porque o nome de quem saiu corrido. Mas vocês conhecem todos eles. Vocês conhecem, assim, a grande maioria deles vocês conhecem. Vocês sabem quem são. Então, hoje, estão escamoteados lá, mas assim, eram eles que trabalharam o tempo todo para trabalhar contra o estádio. E quero dizer o seguinte: a única maneira de fazer esse estádio sair é transformar o Ducho em presidente do clube. E vou passar para ele para falar do futuro e falar do estádio. Valeu, obrigado. Olha, uma fala, eu diria, importante do presidente, né, em que ele garante, é claro que o BAP ele precisa se manifestar, a gente precisa ouvir o outro lado, e o BAP já disse algumas vezes em entrevistas que ele não é contra o estádio, mas ao mesmo tempo ele fala que o Flamengo não pode perder o seu poderio, né, financeiro, o Flamengo não pode de maneira nenhuma, que o Flamengo não tem projeto nenhum para poder apresentar e construir o seu estádio sem perder o ganho, né, sem perder a força da equipe dentro de campo. E aí eu fui até o presidente Rodolfo Landim e fiz essa pergunta: de que maneira a construção do estádio do Flamengo pode impactar em termos um time forte e vencedor como o Flamengo teve até hoje? Olha o que ele falou. Presidente, como conciliar a parte financeira, a construção do estádio do Flamengo e um time forte e vencedor como foi nesse período em que você foi presidente do clube? É super tranquilo, porque os recursos que vão advir para a construção do estádio, eles não desistem hoje. Assim, eles vão vir de algo que a gente já discutiu com a prefeitura, que é, vamos dizer assim, a prefeitura vai nos dar, a exemplo do que fez com o Vasco, o potencial construtivo da Gávea, e a gente vai utilizar isso como moeda para ajudar na construção. A gente tem os naming rights também que a gente tem para o estádio, que na verdade não é uma receita que não existe hoje, né? Ela só vai existir se o estádio existir. Fora isso, a gente pode fazer vendas específicas de cadeiras. Além disso, desenhando um estádio mais moderno, mais, vamos dizer assim, operacional. A gente vai conseguir crescer muito mais a nossa margem. O Maracanã nos dá uma margem da renda total que a gente tem relativamente baixa em relação a estádios mais modernos. Essa margem ela fica normalmente em 60 e poucos % em outros estádios mais modernos e fica em torno de 40% no Maracanã. Só com esse recurso adicional que a gente vai ter, o aumento da receita de venda no estádio e o aumento da margem operacional, somados com esses outros recursos que eu falei,
isso em nada impacta toda a geração de caixa que nós temos hoje no clube. E, portanto, o estádio é um projeto totalmente independente e que em nada vai afetar o que já acontece hoje no Flamengo. Obrigado, presidente. Bom, aí está a gente fazendo o nosso papel, que é perguntar. Né? O BAP diz, de um lado, que a construção do estádio vai afetar a parte esportiva do Flamengo, e o presidente Landim, a gente vai até ele e pergunta aquilo que o torcedor se preocupa e quer saber. E ele alega que não, né? E ele vai ser o CEO caso o Dulce de Abrantes seja eleito. A gente está esperando aqui o BAP, nós vamos entrevistá-lo e faremos essas perguntas colocando ele realmente na parede, no sentido dele ter que explicar. BAP, com você, o estádio do Flamengo vai sair e, em saindo, vai afetar a parte esportiva? Enfim, a gente quer saber dos dois candidatos e tá aqui o canal Família da Nação está aberto para todos virem e poderem dar as suas opiniões, né? Apresentarem, na verdade, os seus projetos. Peço a você para que deixe o like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.